Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor a todos vocês. Nós iniciamos uma nova matéria agora esse mês, a matéria Introdução Bíblica. O objetivo nosso com essa matéria é poder orientar os nossos alunos para que eles possam manusear bem a palavra de Deus e possam encontrar-se em todo esse contexto de estudo. Bom, nós vimos na aula passada que a Bíblia, ela vem de uma palavra que tem como significado a coleção de livros. A Bíblia, o seu caráter, no capítulo 1, mostra como uma coleção de livros. Ela entra para as línguas modernas através do francês, passando primeiro pelo latim. Nós vamos ver que todo o Antigo Testamento ele tem escrito, os 39 livros do Antigo Testamento são escritos em hebraicos, e depois a Septuaginta, faz a tradução do Antigo Testamento hebraico para o Novo Testamento grego. E aí nós vamos ter uma Bíblia composta por essas duas línguas originais. O hebraico no Antigo e o grego no Novo Testamento. A Septuaginta faz essa tradução aí. Então nós temos aqui, estamos diante de um livro que ele compõe e é formado por outros livros. Essa é a ideia que eu gostaria de passar para vocês. Então atente-se como se vocês estivessem em uma biblioteca. E lá você tem várias seções de livros, Em cada seção existem os seus livros. Aí você vai poder estudar e numa seção de acordo com o gosto da sua leitura. Então nós temos a Bíblia da mesma forma. É uma grande biblioteca, uma coleção de livros. E dentro dela existem vários livros que foram inseridos aí quando ela foi criada no ano 200 aí, quando houve a canonização dos livros sagrados. Então, com essa ideia, eu gostaria que vocês iniciassem esse estudo, iniciassem essa aula, essa nova matéria. Imagine você em uma biblioteca com vários livros, mas cada livro em sua seção. E aí você, com o desejo de estudar um determinado tema, você vai em determinada seção e aí você tira o livro que você quer estudar daquela seção. Tá bom? No passado, a Bíblia, nós não tínhamos a Bíblia como hoje, formada, impressa. Nós temos de vários tamanhos, várias capas, vários modelos, várias casas publicadoras. Nós tínhamos uma planta chamada papiro, que era cultivada. Então, os nossos irmãos arrancavam essas plantas, cortavam ela em tiras, prensavam e aí então formavam então-se o papel. Aí eles usavam vários tipos de materiais para escrita, que nós veremos nas aulas um pouco mais para frente, mas as folhas então eram feitas dessa planta chamada papiro, uma planta aquática. Tá? Muitas delas também eram escritas de pergaminhos. O pergaminho já era feito do couro do animal. Eles matavam o animal, trabalhavam o couro do animal, tá? Depois de todo o processo de trabalho, eles escreviam também. Isso era chamado de pergaminho. Então nós tínhamos o rolo feito de papiro, e tínhamos também um rolo feito de pergaminho. Papiro, a planta aquática, que era prensada por um tempo, depois tornava-se um papel. E também o pergaminho, que era feito de pele de animal. Tá certo? Aí nós vamos ter também o pergaminho, quando ele, pelo preço do pergaminho ser um pouco maior, mais caro, demandar um investimento maior, muitos pegavam o pergaminho e raspavam ele. E no fato de raspar, eles tiravam a escrita original e escrevia-se por cima. Isso, o nome dado é palimpsesto. Palimpsesto é o nome dado ao pergaminho, que era raspado e escrito por cima novamente. Tá certo? Isso porque o alto custo do pergaminho, Então, eles reaproveitavam isso aí. A Bíblia, então, como eu disse, é composta por duas partes principais. Essa coleção de livros, essa biblioteca, ela é formada por duas partes principais. Chamado primeiro de no Antigo Testamento, escrito em hebraico, como já falei, totalizando 39 livros. E aí nós temos o Novo Testamento, escrito no grego também, totalizando aí 27 livros. Então nós temos o Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança, o Antigo Pacto, o Antigo Acordo, e nós temos o Novo Testamento, que é a Nova Aliança, o Novo Pacto e o Novo Acordo, tá certo? Então Santo Agostinho diz assim, que o Novo Testamento ele acha-se velado no Antigo, e o Antigo Testamento revelado no Novo, tá bom? Então nós vamos ter aqui a Bíblia como uma só, tá bom? Um só livro. Então dizer que o Antigo Testamento eram para pessoas do passado, não é para nós, é errado.
porque elas estão entrelaçadas, tá? O Antigo Testamento nós temos o Novo ocultado, e no Novo Testamento nós temos o Antigo sendo revelado então agora. Tá certo, pessoal? As seções dessa biblioteca, as seções da Bíblia, tá? Ela divide-se, nesse estudo que nós estamos fazendo, ela vai se dividir em 8 seções. 4 seções no Antigo Testamento e 4 seções no Novo Testamento. Então nós temos aqui a primeira seção da nossa biblioteca. A primeira seção do Novo Testamento chama-se a seção dos Evangelhos. Quais são os livros que estão na seção dos Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, se você quer ler os Evangelhos, você tem 4 opções de leitura. Você vai na biblioteca, puxa na seção dos Evangelhos um desses livros para você estudar, tá certo? Ainda no Novo Testamento, nós temos aqui uma segunda seção chamada de livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja, conta os acontecimentos, o martírio, toda essa perseguição, tudo isso que constrói a igreja do século XXI, a qual nós fazemos parte dela. Depois nós vamos ter a seção das epístolas, tá? Você vai na seção das epístolas. Que livro eu vou ler na seção das epístolas? Eu tenho Romanos, 1º, 2º Coríntios, eu tenho Gálatas, tenho Efésios, tenho Filipenses, tenho Colossenses, tenho 1º e 2º Tessalonicenses, eu tenho também 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º João, 3º João também, Judas, tudo na seção das epístolas ou cartas, conforme vocês acharem melhor falar. Aí na última seção que compõe o Novo Testamento é a seção da profecia. Que seção é essa? Onde está o livro de Apocalipse. Então nós temos o Novo Testamento, nessa divisão que nós estamos trazendo para vocês agora, tá certo? A seção dos evangelhos, a seção dos históricos, a seção das epístolas e a seção da profecia. Assim nós estudamos o livro, a seção do Novo Testamento, para facilitar a fixação na cabeça de vocês. Aí nós vamos para o Antigo Testamento. Nós temos lá também 4 seções, que é a lei, a seção das leis, a seção dos poéticos, a seção dos livros históricos e a seção dos profetas, tá certo? Então nós temos 4 seções ali. Eu vou na seção da lei, eu vou ter o Pentateuco, que tem 5 livros lá dentro. Eu terei o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, se eu quero saber um pouco sobre a lei, eu puxo um desses livros e faço a minha leitura diária de acordo com o meu tempo. Se eu quero saber sobre os livros poéticos do Antigo Testamento, eu tenho lá a seção dos poéticos, eu vou puxar, tenho 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Se eu for na seção dos poéticos, eu puxo um desses livros e eu faço a leitura de acordo com o meu interesse na seção dos poéticos. A terceira seção do Antigo Testamento, nós temos os livros históricos, que são formados por 12 livros. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, nessa biblioteca que nós estamos estudando, se eu quiser saber um pouco sobre todo o conceito histórico do Antigo Testamento, os livros que contam a história de Israel, eu vou na seção dos históricos, que são 12 livros, puxo um dos livros e aí eu vou fazer a minha leitura. Tá certo, pessoal? E aí na última seção do Antigo Testamento é a chamada de seção dos profetas. Nós temos aqui 17 livros que compõem essa seção. Nós temos 2 divisões na seção dos profetas. Temos profetas maiores, que é formado por 5 profetas. Isaías, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na sua ordem, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Eu vou numa dessas sessões e vou estudar sobre os profetas chamados maiores. Ainda na seção dos profetas, composta por 17 livros, como falei, eu tenho a seção dos profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Então essas são as seções do Antigo Testamento, a seção das leis, dos poéticos, dos históricos, dos profetas, e dessa forma você conseguirá fazer uma excelente leitura do Antigo Testamento. Tá certo, pessoal? Lembrando que a Septuaginta que faz essa tradução do hebraico para o grego também, tá? E a nossa Bíblia que temos, ela segue a tradução da Septuaginta, tá certo? Por isso nós temos a disposição da nossa Bíblia da forma que está. Tá? Na matéria que vem, que é Pentateuco, eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre cada livro do Antigo Testamento no seu original hebraico, beleza? Bom, para título de informação, nós temos também a Bíblia
hebraica. Como é que é composta a Bíblia hebraica? Eu vou mostrar para vocês aí. Ainda no nosso capítulo 1, da nossa primeira aula que tivemos, nós vamos ter a Bíblia hebraica com 3 divisões: lei, profetas e escritos. Tá certo? No livro dos profetas, no livro da lei, nós teremos aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quase igual, semelhante a nós. Tá certo? Aí nós vamos ter também a seção dos profetas no livro hebraico, no original hebraico, na Bíblia hebraica. Nós vamos ter aqui os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e temos os 12 profetas na disposição da Bíblia hebraica. Aí nós vamos também na seção dos escritos. Quais são os livros que estão na Bíblia hebraica nos escritos? Livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. 5 rolos nós teremos aqui: Cantares de Salomão, Ruth, Lamentação, Esther e Eclesiastes. E aí nós vamos ter os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então essa é a estrutura da Bíblia hebraica. Porém, não é uma Bíblia que nós temos o hábito de estudar, mas estou deixando como tipo de informação para vocês aí, para que vocês possam também ter esse conhecimento. Então, pessoal, nós iremos estudar a palavra de Deus nesse período agora, com essa visão, com esta sessão, tá bom? Gravada em nossa mente. A sessão que eu vou no Antigo Testamento eu puxo e leio, no Novo eu puxo e leio também. Então, o Antigo Testamento, a lei fala sobre o fundamento da chegada de Cristo, os históricos, a preparação para a chegada de Cristo, a poesia, anelo pela chegada de Cristo, a profecia, certeza da chegada de Cristo. Aí no Novo Testamento, os evangelhos falam da manifestação de Cristo. O Atos, que seria o histórico, propagação de Cristo, a epístola, a interpretação e aplicação de Cristo, e Apocalipse, a consumação de Cristo. Então foi essa a primeira aula que tivemos aqui, e eu sugeri um vídeo para vocês, como foi feito, ou como é feito o papiro. Beleza? Dê uma olhada lá, e que essa matéria possa nos ensinar a ter um manuseio mais seguro da palavra de Deus. Um forte abraço, beijo no teu coração.